Seguinte, eu falei aqui antes do intervalo que a gente falaria do Luan. Recentemente, o Grêmio mostrou interesse em repatriar o Luan. O Renato já foi na entrevista coletiva, falou que seria muito bem-vindo. Só que a situação agora, ela se modifica um pouco, principalmente pelo momento do Luís Soares, que ninguém sabe se vai sair efetivamente nessa janela, se vai continuar, se vai tratar o joelho. Então, essa insegurança em relação ao ataque fez com que se modificasse um pouco o interesse do Grêmio no Luan. Pelo seguinte, precisam de um jogador, Pascoal, que chegue e jogue. O Luan, eles entendem que, por estar muito tempo inativo, precisaria de um período de ganhando forma física, ganhando tempo de bola, se entendendo com o elenco. E o Grêmio parece que não está disposto a correr este risco. E tem algumas coisas adicionais no futebol. Você sabe que os detalhes fazem uma diferença muito grande, né? O Corinthians não quer abrir mão, não quer emprestá-lo. O Corinthians quer definitivo. E para ser definitivo, o Corinthians quer que o Grêmio arque com os 4,5 milhões que o Corinthians tem que pagar ao Luan. E o Grêmio acha que não tem que fazer isso. Então, o que significa dizer? Só falta o Grêmio pagar esse dinheiro todo pelo Luan, hoje em dia. Então, o que vai acontecer? O Luan tem salário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Certo? Sim. Sim. Com o que ele ganha, são mais praticamente 5 milhões que ele tem para receber. E aí esse impasse é que foi criado. Mas ele tem que abrir mão também, né? Se ele quiser jogar. Tem a chance de jogar, se ele quiser. Se ele quiser jogar ainda. Ele deixa claramente, Renato, não precisa me procurar não, que eu quero é uma graninha aqui e continuar aqui em São Paulo. Se ele não abrir mão agora, é assim, pessoal, tá acabando minha carreira, viu? Vou fazer esse contrato até o final e parei. Acaba dezembro. Em dezembro o passe está livre, ele pode ir para qual clube o pretender. Vai ficar mais de um ano sem jogar. O último jogo dele é novembro do ano passado com o Santos. Se ele ficar aqui por causa desse dinheiro, ele vai ficar mais 6 meses sem entrar em campo. Quando ele acabar lá, 1º de janeiro, eu tô livre no mercado. Mas eu não jogo há 1 ano e 2 meses. Então, eu acho que ele tem que entrar nesse acordo, ele abaixar a grana dele e o Grêmio levar, já que se é que o Grêmio quer, do jeito que estão falando. Não dá para usar agora no próximo mês. Tá ok, vou esperar 1 mês, 2 meses, vou ter o Luan, né? E o ano que vem vou ter o Luan. Então, assim, não é para resolver a parada para esse ano. Mas o Luan é o primeiro, eu imaginava, interessado em sair desse clima que está aqui, por isso abaixar um pouco a pedida dele, rasgar esse contrato, vamos fazer outro, agora é assim, o Grêmio vai pagar aqui metade só meu, quanto o Grêmio tiver disposto, e ele ir para recuperar a carreira dele. Não. O dele com o Grêmio está acertado. E é bem menor do que ele tinha acertado com o Corinthians. O futebol é tão maluco. Mas ele não quer abrir mão do que ele tem para receber no Corinthians. O futebol é tão maluco, mas tão maluco. Aí é o que a Dani falou. Ele então tá ele vai falar da assim. Carreira. Para mim, ele está abrindo mão da carreira. Se ele não vai jogar agora, em janeiro ele vai começar a pré-temporada. E aí ele perdeu. Na verdade, o Corinthians vai ter que pagar para o banco 5 milhões de dólares pela contratação do jogador, que ainda não pagou para o BMG, 5 milhões de dólares. E mais todo esse dinheiro do contrato dele de 3 anos com o Corinthians e praticamente ele não deu um chute na bola no Corinthians. O futebol é tão maluco, esse modelo associativo, é tão fora de qualquer realidade, as pessoas não percebem. Olha esse nível de discussão que a gente tem aqui. O Grêmio quer contratar um jogador que não joga quanto tempo, não sei quanto tempo e não se empenha. Novembro do ano passado. Não se empenha. O Corinthians, que pode economizar alguma coisa se aceitar o empréstimo, pagar um pedaço do salário, alguma coisa assim, quer receber tudo pelo jogador que não joga. E o jogador que vive do que joga não quer receber menos para jogar. Só tem louco, desculpa. É uma coisa totalmente maluca. Assim. E o louco é verdade. E o louco sou eu. Eu sou louco, não quero falar nada. Não quer sim, senhor. Não vem nessa, não. Pode falando daí que você jogou bola e eu quero saber o que você pensa, porque é a carreira dele. Eu, se estou num clube como dirigente, eu ia olhar com desconfiança daqui para frente. Vou jogar bem, ganhar dinheiro no que vem, no outro. Ter espaço. Eu, se eu sou dirigente do Grêmio, não levo. Né? Tem toda uma torcida minha como um ex-atleta de querer ver uma recuperação de um jogador. Concordo. Tira esse lado. Agora, eu olhando pelo lado de negócio, o futebol hoje é uma empresa, hoje não, já de algum tempo, eu como um dirigente, como um diretor, que tenho que prestar conta, né, que eu exerço a função e estou lidando com dinheiro que não é meu, é do clube, eu não levaria. Por tudo isso que vocês já falaram aí.
Mas o Renato... Concordo, o Renato é um cara que consegue recuperar jogadores. Primeiro, precisa correr esse risco para recuperar? O Grêmio está sobrando jogador? Vamos ter tempo de recuperar. Não, já está na metade do ano. Já está chegando na metade do Campeonato Brasileiro. O Grêmio já está na semifinal, começa agora, no meio de semana. Então o Luan não vai ser aproveitado na Copa do Brasil. Se for aproveitado esse ano, é em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mais lá na frente. Vale a pena esse risco, esse investimento? Mesmo que ele vá ganhando menos, eu, como dirigente do Grêmio, não levaria. Com todo respeito ao que o Renato Gaúcho tem de potencial para recuperar. Mas é muito pouco tempo para ele recuperar. E o Luan, aí eu, no caso no Luan, já que eu fiquei esse tempo todo e eu tenho um contrato, vou ficar aqui. Quem vai ter que entubar isso é quem contratou o Luan. Aí tem que cobrar de quem contratou ele, quem acreditou. Então, assim, o Corinthians vai ter que arcar com isso aí, vai ter que ficar com esse prejuízo. Na minha ideia, o normal de acontecer. O Luan vai abrir mão de tanta grana que tem para receber? Ninguém rasga dinheiro. E assim, o torcedor não adianta ficar chateado querer invadir motel para bater no cara. Contrataram ele, fizeram um contrato com ele. Então, assim, eu acho que ele vai ficar ali treinando. Não é abrir mão da carreira, ele quer ganhar o salário, porque ele nunca mais vai ter esse salário. Nunca mais vai fazer esse contrato. Pela idade que ele tem e pelo que ele não produziu. E em janeiro, aí, ô Vitor Birner, vai ter maluco que vai contratar. Vai ter, né? Vai ter maluco que vai contratar. Vai ter porque, assim, ele vai sem custo e ele vai por contrato de produção. Mais ou menos o que o Lucas Lima fez no início no Santos. Você vai receber se você jogar. Pior que a gente já sabe mais ou menos quem pensa em contratar esse tipo de jogador, né? Já faz quem 3, não tem 4, 5 condição times de ali, comprar, não de sai ir pro disso. mercado, comprar quem está em evidência. Então, assim, acho um risco pro Grêmio apostar pelo período tão curto. Você não está falando de início de ano, Dani? Que você tem um tempo de fazer uma pré-temporada com o jogador, de motivar esse jogador. Nós estamos já na metade de julho. Não vai ter tempo de recuperar o cara. Não, eu entendo. A gente tem que fazer intervalo, mas só porque, assim, eu falei em jogar a carreira para fora, né, desperdiçar uma oportunidade, é porque, no meu entendimento, o jogador, ele tem que querer exercer a função e o trabalho dele. Ele é muito jovem para sentar num contrato, por mais que ele não vá ter esse valor. Eu acho que, de certa maneira, ele acaba, sim, criando uma desconfiança ainda maior em relação ao futebol dele. Esse é o meu ponto. Mas, enfim, depois do intervalo... Aí depois pega o Flamengo, pega o Grêmio, jogo de ida da Copa do Brasil. Tá na hora do Grêmio ganhar do Flamengo, lembra? A gente está fazendo o retrospecto recente. Essa sequência não ganha 100 essa sequenciazinha não é O Flamengo era freguês de caderno. Não é Grêmio. uma sequenciazinha, Grêmio, é uma grande sequência. Grêmio, não, a sequência é zona, mas esses 3 depois do América. Grêmio Não, só fora. tem um colo do Massini aí que é molezinha, é o Cuiabá. O resto... E olhe lá, em Cuiabá fora. Lá é chato. Mas fala Pretzel. O Flamengo era freguês de caderno do Grêmio. Verdade. Freguesaço. Eu me lembro até. Era, né? O Renato Maurício Prado, que eu gosto dele, ele comentou uma vez comigo numa live comigo, sempre que o Flamengo jogar em Porto Alegre, a gente nem conta, porque sempre é duro lá, mas só que de 19 para cá, da era Jorge Jesus para cá, o Flamengo amassa o Grêmio, amassa. Então agora vamos ver. Eu acho que o Grêmio tem uma questão do Soares, né? Tá um imbróglio gigantesco, sai, não sai. Aí ele quer sair, mas o presidente do Inter Miami disse ontem, né? Jorge Mas, não, tem uma multa, está sob contrato, não tem nada. Quer dizer, sabe um bastidor estranho? Diretoria em silêncio, o Soares só fala para o Uruguai, não fala para Porto Alegre. Mas quer sair ou não quer? Mas aí o Grêmio tem que chegar nele e falar, aí que tá, viu? Quer sair ou não quer? É uma sacanagem o torcedor. Claro, cara. Pô, isso aí é uma sacanagem. Sabe quanto é que é a multa rescisória, irmão? Sabe quanto é que é a multa rescisória? 70 milhões. Compra a camisa do cara, todo mundo não sei o quê. Tá? Pô, não dá, né? Aí não dá. Eu quero ir ver ele jogar. Se bobear, eu vou no Maracanã. Eu também. Agora, se o Soares estiver nas suas mínimas condições, o Grêmio pode passar pelo Flamengo. Agora, se o Flamengo... eu penso dessa maneira. Se o Flamengo anular o Soares, porque no jogo do Maracanã pelo Brasileiro foi 3-0 o Flamengo, um resultado mentirosíssimo. Pois é. Mentiroso. O Grêmio perdeu 200 gols, inclusive com o Soares. Certo? Então, eu acho que dá jogo. Acho que o Grêmio tem chance. Mas aquele é o momento melhor do Grêmio, tem isso, né? Depois ele fez um jogo mais ou menos, um confronto mais ou menos contra o Bahia, né? Tem isso também.
Eu acho Cara, o Flamengo bem favorito. ganhar do Flamengo é muito difícil, tá? Como fazer para ganhar do Flamengo? Como fazer? Eu acho que tem que jogar de igual para igual, cara. Se tu ficar atrás, tu é amassado, não, cara. mas se abrir e jogar de igual para igual, você toma uma sacola. Mas se tu ficar atrás, acontece o quê? Calma, não é ficar atrás, é você se defender bem e tirar a zona de conforto do Flamengo, que é tirar a bola. Entendeu? Então, em algum momento, o Flamengo vai criar chance. Vai criar. Isso é impossível. O baú de criatividade do Flamengo é enorme, cara. Você não é igual... você abre lá, sai tudo. Sai cobra, lagarto, coelho, tá? A natureza toda lá representada, gafanhoto. Então, assim, como que você faz para deixar o baú fechado? Senta em cima dele. Agora, se ficar só sentado, chega uma hora, cara, que o rinoceronte levanta e você cai do baú. Te dá uma pancada. O Grêmio tem uma coisa muito ruim para esse jogo contra o Flamengo. O Grêmio se defende, cara. Entendeu? O jogo lá no Maracanã mostrou isso. Vai, cria, perde gol. Resultado que o Tirone adora. Pra quem? Melved. É isso. Entendeu? Então, o Renato, na minha concepção, ele precisa focar nesse primeiro jogo no sistema defensivo do time. Então, o sistema defensivo é Reinaldo, Bruno. Não, ele vai jogar com três zagueiros. Ele vai jogar com três zagueiros. Bruno Vini, Kahneman e Bruno Alves. Aí Reinaldo e João Pedro, os dois alas. Meio de campo, Carbajo, Vila Sante e Cristaldo. Meio de campo é muito bom. Vitello e Soares. Esse é o time. Esse é o time. O Iturbe deve estrear agora no Brasileiro, no jogo do fim de semana. Mas o time é esse. Joga contra o Galo, aliás, sábado, Grêmio e Galo. 3 pontos pro Grêmio, né? Não, o time do Atlético desandou. Aliás, Arnaldo, tu me chamou a atenção. O Galo está em todos esses confrontos aí, né? O Galo vai jogar com o Grêmio, com o Flamengo, com o São Paulo, pelo Brasileiro, e vai jogar contra o Palmeiras pela Libertadores. Sorte de todo mundo, hein? Porque jogando o que está jogando, a melhor coisa do mundo é pegar o Galo, hein? Exato. Não ganha de ninguém. O Grêmio está com 26 pontos e teve 10 dias. Então o Grêmio vai jogar com força máxima sábado. Porque ficou parado 10 dias. E aí pega o Flamengo, recebe o Flamengo depois. Eu acho que o Grêmio tem chance de eliminar o Flamengo. Vamos mostrar, então, de volta o... Divério, o que... Bom, ele vai jogar semana que vem, né? Podemos, pelo menos, tratar o duelo como o Grêmio do Soares contra o Flamengo, né? Sim. Tem treinado, tem participado das atividades. Se diz que o problema do Soares pior não é no jogo, nem no treino, é o pós-jogo, né? Quando termina. Que para o jogo ele faz aquele tratamento, faz infiltração, enfim, vai para o jogo. O problema dele é o pós-jogo. Então, sim, tá escalado o Soares, sim. Não acredito que em situação diferente disso. Vai para o jogo. Apesar de o último jogo do Grêmio já ter sido há bastante tempo, ele ter saído pouco antes dos pênaltis, né, contra o Bahia, mas tá tudo bem que o Soares está treinando normalmente. No final de semana, porque se jogaria contra o Vasco. Contra o Vasco não, contra o América, Corinthians. Né? Contra o Corinthians, que jogou a Copa do Brasil. Joga sábado contra o Atlético Mineiro, 9 horas da noite, na Arena do Grêmio. Então também não tem essa logística de viagem, né? Os próximos jogos é em Porto Alegre e isso já ajuda bastante. Tá vendo o Jeromel que voltou a treinar essa semana. O Flamengo tem a semana livre, né? Pós-Fla-Flu também, só vai jogar no sábado agora contra o América no Maracanã. Uma semana livre para o São Paulo trabalhar com a volta do Bruno Henrique. Vocês imaginam uma necessária evolução no Flamengo para o confronto? Como é que vocês estão imaginando o Flamengo visando ao jogo da quarta-feira, depois de uma semana livre como essa? Eu vejo que o Flamengo tem que evoluir também. Eu acho que o Flamengo é um time mais competitivo, mais confiável hoje nas mãos do Sampaoli. Você consegue enxergar alguma filosofia implantada já com a cabeça do Sampaoli, mas acho que ainda falta bastante coisa para esse Flamengo ser dominante como já foi ou dominante como o elenco pede que seja. O Flamengo sofreu o segundo tempo inteiro contra o Fluminense. O Fluminense tomou conta do jogo. O Diniz fez modificações que o Sampaoli não conseguiu achar, não conseguiu um encaixe necessário para equilibrar o segundo tempo da partida. Quando o Diniz traz o Ganso para o lado direito para fazer um duelo ali com o Felipe Luiz e usar as costas com ultrapassagem de Lelê, de Arias ali, ele em nenhum momento conseguiu encaixar. Fez modificações, colocou o Alan, colocou o Luiz Araújo, botou o André, foi fazendo modificações e não conseguiu encaixar o time. Eu acho que o Flamengo precisa de evolução, sim. É um jogo muito equilibrado. Eu não vejo o Flamengo favorito nesse duelo, não. Eu vejo um jogo equilibrado
bastante, principalmente se jogar o Suárez. Aí, se não joga o Suárez, o Flamengo eu acho que está num nível à frente. E hoje